Boa noite, meus irmãos. Vamos colocar em pé para nós continuarmos essa reunião. A reunião não está começando agora, ela já começou antes de você chegar. O Espírito Santo já preparando esse lugar para que eu e você adoremos a Deus, que eu e você nos derramemos perante o Senhor, e Deus vai falar conosco. Deus já preparou uma palavra muito específica, abençoadora, que vai despertar a minha vida e a sua para algo sobrenatural. Eu vim aqui para buscar um milagre, eu vim aqui para buscar uma cura, e eu não vou embora se eu não receber. Amém? Eu queria ler uma passagem para você, aqui no Salmos 18, o salmista diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar seguro, o meu libertador, o meu Deus e a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo e a minha força, da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de morte me cercam, torrentes de iniquidade me assombram, tristeza do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderão. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos teus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Pode estar acontecendo o que for na minha vida e na sua. Essa passagem diz: quando eu clamei o Senhor me ouviu. Eu posso estar passando por dificuldades, por opressões, aflições, mas quando eu clamo ao Senhor, eu sei quem tem alguém que está me ouvindo. Então nessa noite eu quero que você feche seus olhos. Aquilo que você veio buscar, se prepara para receber. Mas eu quero que você ore agora, que você fale ao Senhor, mesmo que Deus já saiba o que vai sair dos seus lábios, mas proclame pela fé aquilo que você veio buscar. E Deus, da sua infinita misericórdia, Ele vai nos acudir, Ele vai ouvir, Ele vai ver o clamor do nosso coração, Ele vai ver a intensidade do nosso desejo perante Ele, e Ele vai te ouvir. Ele já está te ouvindo. Ora ao Senhor e agora, ora ao Senhor. Essa noite nós preparamos esse lugar para que Deus tenha essa liberdade de falar conosco, que o Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar no meu e no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria no nosso coração que nós nos reunimos aqui nessa noite. Não é simplesmente mais uma reunião, é a reunião onde o Senhor se manifesta e manifestará mais uma vez. Eu louvo a Ti pela vida dos meus irmãos, cada um que está aqui presente, por aqueles que estão vindo ainda. O Senhor prepara o nosso coração, porque a palavra já está preparada. A palavra está sendo preparada para ministrar ao meu e o coração dos meus irmãos. Por isso, Deus, nada e nem ninguém venha tirar a nossa atenção da presença do Senhor. Queremos adorar o Senhor, queremos render todo o nosso ser na Tua presença. Deus, de já queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão a Ti pelas nossas transgressões, pedir perdão a Ti pela nossa indiferença, pela nossa incredulidade. Nos ajuda, Deus, a servir o Senhor, nos ajuda a adorar o Senhor como o Senhor merece. Por isso, nessa noite, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está preparado? Se você não está preparado, se prepare.
Se prepare. Coisas sobrenaturais acontecerão nesta noite, nesse lugar. Amém? Então vamos louvar a Deus um pouquinho. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Contemple a presença de Deus, Ele está aqui. Diga a Ele o que você veio fazer nesse lugar, nessa noite. Diga a Ele: Jesus, eu estou aqui. Deixa Ele ouvir o seu clamor, a sua voz. Aleluia, Jesus. Nós queremos te ouvir. Nós queremos a tua presença, Pai. Diga isso a Ele, que você veio aqui atrás da presença do Pai. Você veio aqui porque você tem sede, fome da presença dEle. Você veio aqui porque você crê numa cura. Você crê na libertação. Diga isso a Ele. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Só tu és o Rei. Nós te adoramos. Entregue seu coração. O Senhor, Ele está atrás dos nossos corações nessa noite. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Diga isso a Ele. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra,
amor se ganha, de graça o recebe. Declare isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Yeshua. Vamos declarar esse nome com todo o nosso ser. Declare do fundo do seu coração. Derrame isso a Ele. Yeshua. sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova, perdeu a visão. Se
sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. O sonho de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não pare de crer. O sonho de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Muito bem. Como é a nossa proposta para esse tempo? Hoje é um culto de cura e libertação. Podemos nos assentar? E certamente você saiu da sua casa com essa expectativa de ser curado, de ser tocado por Deus em alguma área. E com certeza o Senhor, Ele irá manifestar, Ele irá responder, Ele vai corresponder à sua expectativa. Eu tenho certeza disso. Amém? Queridos, o tema que eu quero ministrar nessa noite, ele é um tema da nossa atualidade. Pode ser que você não tenha problemas nessa área, mas eu acredito que com certeza alguém da sua família, alguém muito próximo a você, pode ser que esteja vivenciando esse assunto que nós vamos trazer aqui. Eu já, um tempo atrás, compartilhei aqui nesse púlpito sobre depressão, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre depressão. Eu não sei se você sabe, mas cerca de 12 milhões de brasileiros hoje estão vivenciando a depressão. E depressão é um assunto, irmãos, que a gente precisa estudar, que a gente precisa aprender cada vez mais, porque ele é muito incompreendido por muitas pessoas, principalmente por pessoas que estão tão próximos ali à pessoa que está enfrentando a depressão. A depressão, se não estiver embasada, se não houver um entendimento, ela pode ser considerada como frescura. Muitas vezes a família reage dessa forma, acreditando que a pessoa que está vivendo depressão ali do seu lado, ela está com frescura. Ah, isso é manha. Ou então ela pode ser vista como, não, isso aí é porque essa pessoa está querendo aparecer. É por isso que ela está tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. E não é bem assim, não é bem assim. Nós vamos aprender aqui hoje que a depressão é uma doença que traz prejuízos terríveis na vida de uma pessoa. Não só na vida da pessoa que está vivendo ela, mas também na vida de todos aqueles que estão ali ao seu redor também. Certo? Porque a família acaba sendo coparticipante dessa patologia, dessa doença. Mas antes de entrar no tema em si, eu quero só lembrar aqui, nós vamos relembrar, porque nós já temos falado sobre isso. Eu mandei o slide aí, Clebson. Se você puder ajudar a gente jogando aí na tela. Eu quero só lembrar aqui a origem das enfermidades. Enfermidade tem origem, nós sabemos disso, né? E nós sabemos que o homem não foi criado para ficar doente. O nosso corpo, ele foi criado por Deus para viver a eternidade. E eu acredito mesmo, irmãos, que se o pecado não tivesse entrado na história do homem, ali por volta dos 18, 19, 20 anos, o homem ele iria congelar no melhor tempo da sua vida. E com aquela imagem, com aquela saúde, com aquele vigor, é que nós passaríamos a eternidade. Eu acredito nisso. Porque o nosso corpo ele foi feito para quê? Para ser autoimune, para vencer todas as doenças, para vencer todas as dificuldades que viesse sobre ele. Mas, infelizmente, por causa do pecado, né, a enfermidade passou a ser uma realidade. E eu quero trazer aqui a origem das enfermidades. E a primeira origem, o primeiro fator aqui é o fator genético. É o fator genético. Nós sabemos que doenças podem ser herdadas também, sim ou não? Certamente você já entende um pouquinho sobre isso. Pode ser herdada dos pais, né? Ocorrer o mesmo comportamento, a mesma patologia. Mas pode também vir através de fatores ambientais. Quando nós estamos à exposição de substâncias tóxicas, de radiações ou outros fatores ambientais, isso pode contribuir para que
doenças desenvolvam no nosso corpo, certo? As doenças também, elas podem ser oriundas de infecções. Infelizmente, há muitos agentes infecciosos aí ao nosso redor, né? Como bactérias, vírus, fungos, parasitas. E essas infecções, elas podem ser transmitidas de pessoa para pessoa, através de alimentos contaminados, picadas de insetos e outras formas também. As doenças também, elas podem surgir por causa do nosso estilo de vida. Maus hábitos, dietas, essas dietas mágicas que as pessoas, às vezes elas entram, achando que basta ficar sem comer um mês e depois tudo vai dar certo, né? Essas dietas radicais, normalmente têm trazido muitos problemas no corpo, na saúde das pessoas. E também o consumo de álcool, de tabaco, padrões de sono, tudo isso desempenha papéis importantes que levam ao desenvolvimento de doenças no nosso corpo, tá certo? Como doenças cardiovasculares, doenças diabetes, câncer e etc. E também fatores comportamentais, comportamentos que nos levam a correr riscos. Pessoas, por exemplo, né, que se envolvem em relações sexuais desprotegidas, e principalmente fora do propósito do casamento, o uso de drogas, seja lícitas ou ilícitas, tudo isso pode gerar aí doenças através de fatores comportamentais. Hoje a gente está vendo aí uma geração que está doente, muito doente, por causa do vício da internet, do celular, né? Pessoas que não conseguem soltar o aparelho celular das mãos. Isso aí desenvolve doenças comportamentais no ser humano. E o estresse também, a gente sabe que ele pode ser muito negativo na saúde, ele pode contribuir para o desenvolvimento de muitas doenças e nos colocar em condições lastimáveis, certo? O estresse, ele pode produzir não só a manifestação de doenças físicas, mas também doenças mentais, enfim. E também os fatores imunológicos, distúrbios do sistema imunológico. Você já deve ter ouvido falar de doenças imunes, doenças que não têm tratamento, né? São doenças que podem surgir no corpo de uma pessoa também, atacando ali as células, né? Matando as células saudáveis do corpo. O envelhecimento, nós sabemos que o envelhecimento também, né, o envelhecimento é um fator de risco para várias doenças. É por isso que a gente precisa aprender a envelhecer, mas envelhecer com hábitos saudáveis. Se você quer viver muito, né, se nós queremos viver muito, a gente precisa aprender a adquirir hábitos saudáveis aí nas nossas vidas, para quando a idade chegar, o nosso corpo ainda está forte, a imunidade ainda está forte. Mas na medida que nós envelhecemos, o corpo, ele pode se tornar então mais suscetível a certas condições de saúde. E é claro, também não poderia faltar, está aqui o fator espiritual. Quando nós lemos na Bíblia, nós encontramos ali várias passagens de pessoas que estavam doentes por causa da ação de demônios. Demônios que entraram nas suas vidas através de brechas, através do pecado. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 11, versículo 14, sobre um jovem, ele estava possesso por um demônio, e aquele demônio lhe causava nele surdez. Tudo isso por causa da ação espiritual. Vocês lembram também, quando Jesus ele encontra com a mulher Cirofenícia, e ela clamando ali Jesus pela sua filha, e a sua filha estava endemoniada, e aquele demônio havia colocado várias doenças no corpo daquela criança. E todos esses casos, o milagre aconteceu porque o demônio foi expulso e a cura veio. E quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, principalmente o Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus como o Salvador do mundo, como aquele que veio para salvar o mundo, para salvar o homem. E a palavra salvação, quando a gente busca na raiz no grego, significa salvar, curar e libertar. O que é que Jesus veio fazer então? Um Salvador?
Diga comigo, ele veio salvar, ele veio curar e ele veio libertar. Seja lá qual for a doença, qual for a fonte dessa enfermidade, dessa doença, nós precisamos acreditar que Jesus ele é suficiente. Não só para nos salvar da condenação eterna, mas também para nos curar o nosso corpo. Seja doenças psicossomáticas, doenças originárias da alma, ou seja, doenças físicas. Jesus pode, Ele tem poder para isso. Mas eu preciso, pela fé, acreditar, tomar posse daquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário pela minha vida. Amém? Muito bem, então, o nosso tema aqui é depressão. Pode jogar a próxima lâmina, por favor? Depressão. O que é depressão? Dentro de uma linguagem científica. É uma doença psiquiátrica, caracterizada pela perda ou diminuição de interesse, de prazer pela vida, gerando angústia e prostração. Algumas vezes sem nenhum motivo aparente. Olha só como a depressão é algo terrível. A depressão ela pode surgir na vida de uma pessoa do nada, assim como ela pode brotar também na vida de uma pessoa por causa de algumas situações que lhe pode ocorrer. Então, a depressão, ela é caracterizada pela a diminuição do interesse, do prazer pela vida. A pessoa simplesmente ela perde a alegria de viver. Ela perde a vontade de viver. E ela entra numa rota então de desistência muito grande, onde ela começa a desistir de tudo, inclusive de si mesma. Certamente você já deve ter ouvido ou já deve ter presenciado pessoas debaixo da depressão profunda que nem banho mais a pessoa ela queria tomar, porque certamente ela já havia abandonado, já perdido toda a expectativa da vida. Então veja bem, no próximo slide, aqui nós vamos falar sobre os principais tipos de depressão. Eu achei interessante também trazer isso aqui para vocês como informação, né? O primeiro tipo de depressão, então, é a depressão maior. O que é depressão maior? A pessoa, ela possui um humor depressivo. Ela vai perdendo a alegria aos poucos. E ela vai apresentando aquela tristeza que vai crescendo cada vez mais. Ao mesmo tempo que ela perde a alegria de viver, ou seja, nada em volta dela pode gerar alegria, pode despertar nela a alegria, um contentamento, muito pelo contrário. A depressão maior, então, ela vai crescendo, ela vai avançando a ponto de a pessoa ir entrando numa tristeza profunda, profunda. O transtorno depressivo persistente, o que significa isso? Esse transtorno, ele começa leve, ele é um transtorno leve, ou seja, ele não tem efeitos tão destrutivos, mas é aquele transtorno que ele mantém, ele não acaba. É uma estrada sem fim, que a pessoa entra e ela não consegue sair mais. O transtorno afetivo sazonal. Esse transtorno é uma depressão que ela é muito comum nos países de clima gelado demais, destemperado, como os países que neva. Normalmente, pessoas que moram em países que neva, no tempo do frio, do inverno, elas entram em depressão profunda e o índice de suicídio aumenta de uma forma muito grande. A depressão psicótica. O que é uma depressão psicótica? Talvez a gente pode entender que seja a mais grave de todas, porque além de trazer os efeitos depressivos na vida da pessoa, a pessoa também começa a conviver com episódios de delírios, alucinações decorrentes por conta da depressão. Ou seja, a pessoa ela começa a entrar num estado psicótico que pode levá-la até uma esquizofrenia total. A depressão situacional. Essa depressão, ela pode ocorrer dependendo dos eventos específicos que ocorrem na vida do ser humano. Por exemplo, se ela tem uma perda de um ente querido,
nenhum de nós estamos preparados para perder ninguém, né, irmãos? Mas normalmente o ser humano, ele consegue enfrentar o luto e ele consegue sair da rota do sofrimento, né, quando ele entende que a tristeza precisa ir embora, as lembranças precisam ficar, mas a tristeza precisa ir embora. Não é aquela tristeza que leva ali ao sofrimento, né? Então, situações que podem acontecer na vida da pessoa. A depressão pós-parto, onde muitas mulheres já viveram ou estão vivendo essa depressão, né? Aquelas que tiveram bebês, que pode levar ali a um quadro de tristeza profunda, trazendo a ansiedade, a exaustão e até mesmo o medo de não conseguir criar ali daquela criança, de não conseguir mantê-la viva. A depressão atípica, ou seja, o próprio nome já está indicando alguma coisa aqui, né? Algo que está fora do lugar. Essa depressão possui também, leva a pessoa a um estado onde ela perde o humor, onde ela perde também a alegria. E o transtorno disfórico pré-menstrual, também, onde a maioria das mulheres estão vivendo esse transtorno, essa condição que aparece no período que antecede ali a menstruação e acaba quando o ciclo se inicia. Ou seja, é uma depressão que ela tem um período curto, mas que traz muitos males na vida de uma pessoa. Parece ser complicado, né? Mas eu achei interessante trazer esses conceitos aqui para a gente ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. Muito bem, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. A vontade de morrer está relacionada com a falta de fé? Todas as pessoas que querem morrer é porque elas não têm nenhuma fé na sua vida? Eu também não acredito nisso. Até porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos vários homens e mulheres de Deus, pessoas que foram verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor, profetas, profetisas, que em algum momento das suas vidas enfrentaram a depressão. Eu quero trazer aqui, como por exemplo, a história de Jó. Eu não sei se você já leu o livro de Jó, mas a gente percebe ali que na história desse homem, embora ele fosse um homem justo, mas enfrentou inúmeras tragédias, que incluiu ali a perda de todos os seus filhos, num único dia. Ele perdeu a sua saúde, ele perdeu a riqueza que ele tinha. E a Bíblia diz que num dado momento, Jó, ele expressa uma profunda angústia, mesmo com muitas pessoas ali tentando ajudá-lo, os amigos visitando, tentando levantar ali a moral de Jó, mas num dado momento ele questionou ali o propósito de seu sofrimento. Ele questionou o propósito do seu sofrimento. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo na sua vida. E ele entra numa angústia muito grande. O rei Davi também, embora esse grande homem, um homem segundo o coração de Deus, o autor de muitos salmos, ele expressa também uma gama de emoções, de sentimentos, incluindo ali tristeza profunda, desespero, em várias passagens. No Salmo 42, versículo 11, depois você pode ler em casa. Ali ele pergunta a si mesmo, por que a alma dele estava abatida, por que a alma dele estava perturbada? É porque ele estava enfrentando um momento difícil, de depressão, de angústia, de tristeza. A gente vê ali Jeremias também, Jeremias que é chamado o profeta chorão, que na maior parte da sua vida, do seu ministério, ele enfrentou só oposições, a perseguição, ele teve que trazer muitas mensagens ali diante do povo, onde o povo não o reconheceu como o profeta, como a voz de Deus. E no livro das Lamentações, ali Jeremias, ele reflete a sua tristeza, ele entra numa profunda depressão, quando ele ficou sabendo o que iria acontecer com Jerusalém, a destruição de Jerusalém. A depressão, ela leva a pessoa a sofrer antecipadamente, porque a maior parte das pessoas que estão debaixo da depressão, elas são tomadas pelo sentimento de ansiedade muito grande,
de insegurança muito grande. Jonas também, depois que ele foge ali do comando, da ordem que Deus havia dado a ele para ele evangelizar a cidade de Nínive, a Bíblia diz que ele enfrentou muitas dificuldades, ele passou muitas circunstâncias difíceis, dolorosas, ele foi engolido por um grande peixe, e dentro ali do peixe, ele entra numa angústia profunda, e ele expressa o desejo de morrer. Agora, esses homens, eles eram incrédulos, que eu estou citando aqui, eram pessoas que não tinham fé nenhuma. Não, eram pessoas que tinham fé, pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que foram usados por Deus. E o último exemplo que eu quero trazer aqui é o profeta Elias. O profeta Elias. A história, pode voltar, deixa lá mesmo. Eu separei esse versículo aqui porque foi exatamente no momento em que ele entra em desespero total. Irmãos, Elias, ele era um profeta poderoso. Era um homem que orava, as coisas aconteciam. Ele clamava por Deus, a presença de Deus vinha. Mas num dado momento, ele entra numa depressão muito forte, porque ele ficou sabendo que Jezabel havia liberado um decreto de morte sobre a vida dele. E naquele momento ali, eu acredito que ele focou somente no decreto de morte, e naquele momento ele se entregou ao desespero, o medo de morrer. Foi por isso que ele fugiu, que ele foi para o deserto. E ali no deserto, debaixo de uma angústia muito grande, olha só o que Elias fala: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Olha o sentimento que estava no coração de Elias. E quantas vezes, né, irmãos, nós, por alguma situação que nos acontece, e nós focamos naquela situação e perdemos os olhos de tudo que está à nossa volta e ficamos presos naquele problema, e como se aquele problema crescesse tanto que nos engolisse, de maneira que a gente não consegue mais parar de pensar nele, a gente não consegue mais olhar para aquilo que está à nossa volta. Nós perdemos a cosmovisão, a visão de tudo que está ao nosso redor, e só conseguimos enxergar o problema. E nesse momento nós não conseguimos enxergar mais nada. É por isso que a depressão é algo terrível. É algo terrível. O profeta, ele teve medo. O medo foi paralisante. E ele então decidiu fugir para salvar a sua vida. Foi isso que aconteceu com ele. E ele chega para Deus e ele clama para Deus: Senhor, chega. Eu não quero viver mais não, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso. Irmãos, aqui ele já tinha feito tantos milagres, eram tantas conquistas que ele já tinha realizado até aquele momento. Mas quando a depressão veio, ele focou somente no medo. Ele não conseguiu enxergar mais nada. É por isso que às vezes não é fácil conversar com alguém, tentar ajudar alguém que está debaixo da ação da depressão. Porque nada que a gente fale, nada que a gente faça, parece que surte efeito na vida da pessoa. Porque ela é uma prisioneira naquele momento pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Então, existem alguns fatores que podem levar a pessoa a alimentar aquele sentimento de autoextermínio na sua vida, aquele desejo de morrer. E eu quero citar aqui alguns deles. Por que a pessoa que enfrenta depressão, ela pensa em morrer? Por que na maioria das vezes das vezes, a única coisa que ela consegue dizer é: eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida? Por quê? Está aqui alguns pontos que podem nos ajudar a entender o porquê dessas pessoas entrarem nesse total desespero. O primeiro é o sentimento da desesperança. A pessoa, ela perde totalmente a esperança. Se ela perde a esperança, ela não espera mais nada. Não tem mais expectativa, não tem mais desejo, não tem mais motivo para viver, não tem mais nada que ela possa se apegar.
para continuar a vida, porque para ela era como se o ponto final já tivesse sido colocado. Então, leva àquela sensação intensa de desesperança, onde a pessoa não consegue ver mais melhoria em seu estado emocional, em seu futuro. Ela não consegue enxergar mais nada. É por isso que a única coisa que ela vê na frente é a vontade de morrer, porque é a maneira que ela entende que ela quer acabar com aquela situação que ela está vivendo. O sentimento de inutilidade. Normalmente a pessoa que está deprimida, ela tem essa visão distorcida de si mesma, aquele sentimento que ela é um inútil, uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa ou de lidar com qualquer situação. E ela se sente, sabe como, irmãos? Um fardo pesado nas costas dos outros. Fizemos uma visita semana passada, eu e a Luciana. A moça nova, linda, com o futuro todo pela frente. Mas a única coisa que ela falava era: pai, me perdoa, mãe, me perdoa por isso que eu estou fazendo com vocês. Eu sou um peso na vida de vocês. Era isso que ela conseguia expressar. O sentimento de inutilidade. O isolamento social. A depressão leva a pessoa a se isolar, a se afastar de todo mundo. Ela não quer estar na presença de ninguém. Sabe por quê? Não é porque ela não gosta das pessoas. É porque dentro dela, ela alimentou uma visão e um sentimento de que ninguém pode ajudá-la. Então ela não vê motivo para estar perto de ninguém. É por isso que ela entra na rota da fuga, ela começa a fugir, porque na cabeça e no coração dela, ela acredita que ela não pode contar com ninguém, que as pessoas não vão entendê-la, que ninguém vai compreendê-la. Então ela começa a se isolar, começa a se afastar. E isso vai gerando cada vez mais aquela sensação, aquele sentimento de solidão. E também essa dor emocional insuportável, né, irmãos? Porque para as pessoas que estão debaixo da depressão, a dor emocional ela pode ser tão intensa que elas não veem mais nenhuma solução a não ser o próprio suicídio mesmo. É a única maneira de acabar com aquela dor que ela está sentindo por dentro. Um outro ponto também, a dificuldade de encontrar ajuda, ou seja, muitas pessoas com depressão enfrentam barreiras significativas para poder acessar os tratamentos adequados. Talvez por falta de recurso financeiro, ou talvez por causa desse estigma social que a sociedade, infelizmente, por falta de conhecimento, acaba rotulando uma pessoa depressiva como uma pessoa louca, como uma pessoa que está no estado de loucura, de doença mental, e não é isso. Então, a pessoa com esses comportamentos, ela não consegue mais ver outra solução a não ser alimentar os pensamentos de autoextermínio. É por isso que a gente precisa procurar entender as pessoas que estão com depressão, irmãos. E procurar ajudá-las, e levar a sério. Quando alguém expressar do seu lado que está com vontade de morrer, que está querendo acabar com a sua vida, leve isso a sério. Não leve isso à brincadeira, não pense que isso é uma coisa que vai passar, não. Porque isso pode ser muito sério. A gente precisa dar muita atenção. Eu me lembro que a última pessoa que eu acompanhei no hospital, que estava com pensamento de autoextermínio, aliás, ele havia até tentado acabar com a vida. A medicina leva tão a sério situações como essa, que eles pegaram o paciente, colocaram ele numa sala especial, eles tiraram tudo quanto é tipo de fio que tinha lá dentro, metal, tudo. Porque ele sabia que qualquer coisa que houvesse ali poderia ser um potencial para a pessoa acabar com a vida ali dentro mesmo. Então eles levam isso muito a sério. E a gente precisa levar a sério também. Amém? Quantos estão entendendo? Muito bem. Normalmente não, há alguns casos de depressões profundas, a pessoa também ela pode começar a escutar vozes, que muitas vezes é incompreendido. É incompreendido por nossa parte. Né? A pessoa ela começa a escutar vozes,
E normalmente são os próprios pensamentos da pessoa se comunicando com ela. E esses pensamentos, às vezes, irmãos, eles podem ser pensamentos amigáveis, mas podem ser pensamentos também que querem sabotar a sua própria vida. E a pessoa, ela começa a conversar com ela mesma. Só que a voz que está dentro dela é como se fosse um anjo maligno que estivesse falando com ela ali, dando comandos para ela fazer as coisas. Mas muitas vezes para nós isso é difícil de entender, por não compreendermos. Mas acontece. Algumas pessoas então, debaixo da depressão grave, elas começam então a entrar nesse surto psicótico, né, e elas começam a criar até mesmo crenças falsas, coisas irracionais na sua mente. E a pessoa então, ela começa a ouvir vozes dentro da sua cabeça. E essas vozes então, elas podem variar muito. Podem ser vozes até mesmo de pessoas conhecidas, como se ela estivesse ouvindo alguém da própria família falar com ela, mas na verdade é o emocional dela, é o inconsciente dela que está se manifestando debaixo dessa pressão, dessa angústia. E essas vozes, como eu falei, pode até mesmo dar comandos para essa pessoa e levar a pessoa a fazer o que ela não quer fazer, mas a voz está falando, faz isso, faz aquilo. Quando nós olhamos a história de Elias, irmãos, graças a Deus, Elias, por mais que ele pediu a morte ali naquele momento de angústia, mas a Bíblia diz que ele, de uma maneira corajosa, ele decidiu enfrentar a situação. Ele entendeu que não deveria mais fugir. Deus estava falando para ele, Elias, não precisa ter medo, não precisa fugir mais. Eu vou te ajudar. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer através da sua vida. Mas você tem que lutar contra esse sentimento e você tem que voltar novamente a avançar. Aliás, é exatamente aqui que inicia um processo de cura na vida de uma pessoa que está com depressão. Ela precisa aprender a dar pequenos passos. Talvez no início são passos muito pequenos mesmo, muito pequenos. Para algumas pessoas que estão debaixo da depressão, às vezes levantar na cama e sentar em cima dela já é uma grande conquista. Porque tem pessoas que não conseguem nem mais se sentar na beirada da cama. Pessoas que estão debaixo da depressão. Então, o fato dela levantar e ter pequenas vitórias já é algo muito bom, já é algo muito positivo. Se de repente ela consegue levantar da cama hoje, amanhã ela já consegue ficar de pé, talvez na semana que vem ela já consegue sair do quarto. Isso tudo precisa ser celebrado com muita intensidade, porque é assim que a pessoa ela vai vencer dia após dia o problema que ela está vivendo. E Elias, então, ele manteve a sua fé firme em Deus. Precisamos ajudar as pessoas, nós precisamos manter a nossa fé firme em Deus, irmãos. Independente da circunstância, da situação que está acontecendo, mas nós precisamos. Posso ouvir um amém, irmãos? Muito bem. Existe uma diferença, então, entre tristeza e depressão. Vamos lá. A tristeza, ela tem motivo. Perdeu o emprego, é normal a pessoa ficar triste quando ela perde o emprego? Sim, é normal. Se a pessoa, às vezes, ela se envolve num acidente de carro, estraga o carro, é normal ela ficar triste? Por causa da situação que foi gerada? São inúmeras situações que nós vamos enfrentar nas nossas vidas, que nós vamos ficar tristes, porque nós não queríamos que aquilo acontecesse nas nossas vidas, tá certo? Então, diga comigo, tristeza tem motivo. Exatamente, agora, olha só a depressão. A depressão também, ela é uma tristeza, ela leva uma tristeza profunda, mas muitas vezes sem conteúdo, sem motivo aparente. Mesmo que coisas maravilhosas estejam acontecendo na vida da pessoa, a pessoa ela ainda continua triste. Nada estimula ela, nada.
Normalmente a gente quer ajudar a pessoa, a gente quer levá-la para uma festa, para fazer um passeio, para fazer coisas diferentes, para tirar ela daquele momento ali, sim ou não? Mas normalmente a pessoa que está debaixo da depressão, nada pode tirá-la desse momento. Ou seja, nenhum motivo aparente pode ajudá-la, porque é uma tristeza profunda, muito profunda mesmo, tá certo? Então, a pessoa triste, ela pode ter sintomas no corpo, como sentir aquele aperto no coração, a gente sente, não sente? Quando a gente está triste. Mas a pessoa deprimida, ela vai muito além do que isso. Não é só o aperto que ela sente. Vem também, como eu já disse, esses pensamentos suicidas. Quem está triste, então costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão daquela tristeza, mas quando a pessoa está deprimida, ela não sabe explicar. Ela não sabe explicar por que ela está triste. Porque às vezes não tem motivo nenhum para que ela se sinta triste. Não tem motivo nenhum. Muito bem. Pode passar a próxima lâmina. Sintomas da depressão. Então, aqui são os sintomas mais comuns, irmãos, só para a gente entender um pouco. Está aqui, o primeiro sintoma é a irritabilidade, né? Aquela ansiedade, aquela angústia. A pessoa se irrita por pequenas coisas. O desânimo, aquele cansaço, né? Estou falando aquele cansaço depois daquele longo dia de trabalho, né? Dona Creuza, ela sexta-feira fez 2 faxinas, ainda peneirou não sei quantas bacias de polvilho. Então, não estou falando disso, esse cansaço normal. É aquele cansaço que às vezes a pessoa, basta ela levantar e ir até o banheiro para escovar os dentes, ela já chega lá exausta. Aquele cansaço que não tem uma justificação, porque ele não vai depender de esforços físicos. A diminuição ou incapacidade de sentir alegria, de sentir prazer, como eu falei, nada que ela ganhe, nada que aconteça de conquistas de vitória vai despertar nela essa alegria. O desinteresse, a falta de motivação, de apatia, a pessoa não se conecta com ninguém, não se conecta com nada. Sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo. O pessimismo. Ideias frequentes que proporcionam aquele sentimento de culpa na pessoa, abaixo a autoestima. Aquela sensação de ser inútil, de se sentir fracassado. A interpretação distorcida, negativa da realidade. Ou seja, tudo que acontece é uma catástrofe. A dificuldade de concentração, de raciocínio. O esquecimento, as panes, lapso de memória. A diminuição do desempenho sexual, sem nenhuma patologia. Simplesmente a pessoa, ela entra nessa disfunção. A perda ou aumento do apetite, porque a depressão ela pode levar a pessoa tanto ao excesso, como também à escassez, né? A insônia, ou também o despertar matinal precoce. A pessoa não consegue completar o ciclo do sono. Talvez no melhor momento do sono, ela começa a se despertar frequentemente. Dores e outros sintomas físicos também não justificados, né? Amém, irmãos? Riscos, fatores de riscos. Quais são os fatores? A gente sabe que existem inúmeras situações que podem colaborar, então, para que uma pessoa se torne ou entre aí numa condição depressiva. Primeiro é o histórico familiar, como eu falei, né? Quando tem questões hereditárias. Transtornos psiquiátricos correlatos, ou seja, se a pessoa ela tem transtornos psiquiátricos, o estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais. Tem algumas depressões que, às vezes, basta a pessoa fazer uma reposição hormonal que ela vai ser sarada. O corpo dela se restabelece, volta novamente ao equilíbrio, às funções normais.
Mas essa disfunção hormonal, ela pode ser um problema. O excesso de peso, sedentarismo ou dieta desregrada. Cuidado com essas dietas de internet, irmãos. Tem gente que acha que basta entrar lá na internet e imprimir uma receita e... Não, vou fazer essa receita aqui porque eu quero emagrecer. Cuidado. Seu corpo pode entrar numa carência muito grande de vitaminas, de sais minerais, carboidrato, e você pode se pegar numa situação muito lastimável. Vícios, como cigarro, álcool, drogas ilícitas, uso excessivo de internets e redes sociais. Olha só, muitos jovens, até crianças hoje, que se tornaram depressivos, sabe por quê? Porque perderam a capacidade de se socializar. A única maneira que ela consegue corresponder numa amizade, num relacionamento, é através da internet. Porque ela não consegue mais estar diante de pessoas. E começa gerando essas fobias sociais, onde a pessoa não consegue estar em nenhum lugar onde tem mais de 2 pessoas. Uso excessivo, traumas físicos ou psicológicos também pode levar à depressão. Pancadas na cabeça, problemas cardíacos, separação conjugal, tanto para o cônjuge como também para os filhos. Porque nós sabemos que não é só o casal que se separa, os filhos também se sentem lesados, se sentem também dissipados da relação familiar. E enxaqueca crônica. Então, está aqui os fatores de riscos. Quantos já ouviram falar em síndrome de burnout? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso está sendo um problema muito grande também nessa geração agora. Pessoas que estão trabalhando além do que deveria trabalhar. Pessoas que por conta de uma necessidade financeira, estão arrumando serviço aí de manhã, à tarde, à noite e nas madrugadas. A pessoa não consegue mais descansar, a pessoa ela perde o convívio familiar, já não tem mais relacionamento, já não tem mais diálogo dentro de casa. E normalmente a pessoa que está debaixo dessa síndrome de burnout, ela vai perdendo também o interesse, ela vai perdendo a diminuição do interesse, primeiro de trabalhar, por considerar que é um grande problema na sua vida. Então, o burnout tem levado muitas pessoas a entrar em níveis de opressão muito grande, de depressão. Muito bem. Olha só, a primeira coisa que acontece, esgotamento físico e mental, quando se fala do excesso de trabalho. Sensação de impotência, falta de expectativas. E a pessoa vai entrando num colapso físico e emocional. E muitas vezes, irmãos, a única maneira da pessoa sair do burnout é procurando ajuda profissional mesmo, não tem outro jeito. Muito bem. Próxima lâmina. Falando do burnout, então, como eu posso me prevenir? Primeiro, para espantar essa tristeza sem fim da rotina, é importante gerenciar o estresse e compartilhar as dificuldades do dia a dia. Ou seja, eu preciso aprender a administrar o meu dia, o meu tempo. Eu preciso criar uma agenda onde eu terei tempo de descanso, tempo com a família. Vou trabalhar sim, terei tempo para trabalhar, mas eu terei tempo para descansar, para dormir, para me alimentar. Adquirir hábitos de leitura, aprender coisas novas, fazer hobbies, se divertir, praticar atividades físicas, celebrar pequenas conquistas. Tudo isso ajuda a manter a cabeça ativa e livre de pensamentos negativos ou preocupações excessivas. Será que está faltando alguma dessas coisas aqui nas nossas vidas? Ou será que nós pensamos só em trabalho? Não tem mais espaço para diversão, para recreação na minha vida? Então, para sair da depressão, seja por burnouts, ou seja por qualquer outro veículo de transmissão,
eu preciso adquirir aqui então esses hábitos. Não é só ler a Bíblia tem que ser lida todos os dias como estilo de vida. Mas podemos ler também um bom livro de histórias, de autoconhecimento, tudo isso pode nos ajudar. Amém? Eu tenho buscado aprender a fazer coisas novas na minha vida. Porque rotina a gente já tem, né, irmãos? Rotina a gente já tem. Procure aprender a fazer coisas novas. Coisas que você nunca fez. Você vai ver que você tem uma capacidade muito grande para fazer muitas coisas que você jamais imaginou fazer. E normalmente quando a gente faz coisas novas, isso traz aquele sentimento de bem-estar, de conquista. Porque eu fiz algo que eu nunca havia feito antes. Isso traz uma sensação na vida da gente de conquista. Amém? E é claro, como eu falei, se divertir, né? Às vezes, levar a família para assistir um bom filme no cinema, mas um filme que os seus filhos consigam assistir junto com você. E se você for no cinema e seus filhos não puderem ir com você, não faz sentido, né, irmãos? Muito bem. Aprender a celebrar pequenas conquistas. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas eu quero fortalecer aqui. Aprenda a celebrar. Celebre tudo na sua vida. É o aniversário? Vamos celebrar. É o dia do pagamento? Vamos celebrar. Amém? Porque isso é muito importante. Ganhou um presente? Vamos celebrar. Porque tudo isso vai ajudar, então, a pessoa a manter ali a sua mente ativa, os pensamentos ativos. Vai nos ajudar a sair da rota do negativismo, das preocupações. Tá certo? Muito bem. Quando a gente fala de depressão, irmãos, ouça isso. É preciso haver dois tipos de tratamento. Eu acredito muito no tratamento terapêutico, no acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Acredito muito mesmo. Eu sou formado, pós-graduado em terapia familiar. Então, eu sei do que eu estou falando. A psicologia é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para ajudar as pessoas. E eu encaminho já encaminhei e encaminharei muitas pessoas para a psicologia, para serem tratadas e acompanhadas, porque eu acredito. Mas eu acredito também que só a psicologia, só o tratamento científico não é o suficiente. Não é o suficiente. Ajuda. Ajuda muito mesmo. Mas é preciso também haver um tratamento espiritual. Então nós vamos falar sobre as duas maneiras de tratamento quando se fala sobre depressão. Tá certo? Pode ir lá. Então, vamos lá. Primeiro, o tratamento científico. O que é preciso? Como eu falei, a terapia. Terapia não é mandar a pessoa lavar a louça não, viu, irmãos? É terapia psicológica, psiquiátrica. Aliás, nós precisamos quebrar esse tabu a respeito da psiquiatria, porque tem gente que acha que psiquiatra, ele só trata de loucos, de deficientes mentais, e isso não é verdade. O psiquiatra, ele é um psicólogo que estudou um pouco mais, que investiu um pouco mais na sua carreira, e por isso ele tem condições de ir um pouco mais profundo no tratamento. Psiquiatra. É por isso que o psiquiatra, ele pode, se necessário, prescrever medicação, ansiolíticos, para a pessoa que está sendo tratada. Já o psicólogo, não. Então, primeiro ponto de partida, procurar um tratamento psicológico. Procurar a terapia. Se necessário, se os especialistas assim entenderem, partir para a parte de medicamentos. Não precisamos ter medo. Tem gente que tem medo de depois ficar dependente da medicação e não conseguir sair mais. Mas quando o tratamento é feito de uma maneira séria e de uma maneira acompanhada, num dado momento será feito o desmame, então não vai trazer nenhum tipo de problema na vida da pessoa, tá certo? Mas é necessário também um apoio social, o apoio da família, o apoio da sociedade, dos amigos, a pessoa se sentir amparada por aqueles que estão à sua volta, ok?
É necessário também a pessoa desenvolver essa visão de cuidar bem do seu físico, cuidar bem do seu corpo. Está aqui o tripé, né, da saúde: exercício, dieta saudável e sono adequado. É necessário ela reduzir ali o estresse. O que é que gera mais estresse na sua vida? Para pensar um pouquinho. A gente precisa diminuir esse estresse, tá certo? Ah, pastor, é o meu marido. Opa, isso não pode, né? O marido, ele não pode trazer estresse para a mulher, não, e nem a mulher trazer estresse para o marido. Tá certo, irmãos? Aliás, o encontro um do outro tem que ser algo maravilhoso, né? A expectativa do dia, tá certo? Mas é preciso reduzir ali os níveis de estresse. E é claro, ser acompanhado, monitorado por um profissional aí da saúde, que, como eu falei, vai ser uma ferramenta muito importante na vida da pessoa para ajudá-la a sair daquela condição. Então, normalmente, quando a gente está acompanhando alguém que está enfrentando a depressão, não seja místico, não seja místico. O que é misticismo? É achar que tudo é Satanás, achar que tudo é demônio, é achar que basta uma oração e o demônio vai sair, a pessoa vai ser curada e tudo vai ser resolvido. Nem sempre vai ser assim, porque às vezes é patológico o problema da pessoa. Como eu falei, às vezes pode ser uma disfunção hormonal, às vezes pode ser um trauma que ela viveu na vida dela, que a dor foi tão grande que ela não conseguiu sair da rota do sofrimento e entra naquele sentimento de depressão. Tá certo? Então, precisa haver esse monitoramento ali profissional, porque isso vai ajudar muito. Ok? Como eu falei, acredito muito no tratamento. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, num caso como esse, a gente parte, invertir aqui a ordem, né? Primeiro a gente parte pelo tratamento espiritual, e depois a gente entra no tratamento científico. Ok? Ou se a pessoa já vem encaminhada já dentro do tratamento científico, a gente vai trabalhar o tratamento espiritual. O que é o tratamento espiritual? Aí sim, oração, a busca espiritual, ajudar a pessoa a se aproximar do Criador, a conhecer o Todo-Poderoso, aquele que tem poder de tirá-la daquele calabouço, de tirá-la daquela prisão que ela se encontra, tá certo? Então, eu não acredito que só o tratamento científico vai resolver, como eu falei. A pessoa precisa se encontrar com Deus. Ela precisa se despertar na fé. Ela precisa acreditar que Deus tem um plano maior para a sua vida. Então, a oração é muito importante. Conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia. Principalmente versículos, partes da palavra de Deus, onde o Senhor trabalha a questão da característica humana, não como uma criatura, mas como filho de Deus. A pessoa descobrir que ela não é um órfão, que ela não está abandonada, que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e do universo, a ama e quer corresponder com ela, não de forma coletiva, mas de forma pessoal, quer visitá-la, quer interagir com ela, quer se relacionar com ela de forma pessoal. E não tem outra maneira a não ser através da palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ajudar a pessoa que está com depressão a se aproximar de Deus, a participar de ambientes que a fé dela vai ser trabalhada. Ambientes como reuniões de célula, reuniões de celebração, cultos como esse aqui de cura e libertação, congressos, seminários, tudo vai cooperar para que ela assimile, para que ela receba, para que ela entenda o propósito de Deus para a sua vida, para que ela possa passar a ter um propósito, que a pessoa ela perde o propósito de vida. E quando nós nos encontramos com o Criador, aí sim, nós passamos a ter um propósito para viver. Amém? A pessoa precisa de aconselhamento pastoral, aconselhamento da liderança. Ela precisa de pessoas maduras na fé, pessoas que vão explicar a Bíblia, pessoas que vão interpretar a Bíblia, pessoas que vão interceder por elas, que vão orar por elas, pessoas que irão encorajá-las.
E ela precisa de fé e precisa de esperança. Ela precisa gerar isso nos seus corações, porque isso vai ajudá-la. É isso que vai levantá-la, irmãos. Amém? Então a fé, ela muitas vezes envolve o quê? O acreditar. Acreditar além das circunstâncias, daquilo que está presente. A fé, ela me ensina a manter a esperança. Mesmo no meio da depressão. A fé, ela pode ajudar a pessoa a desenvolver esperança em Deus. A ser fortalecida, a passar a ter confiança, a ter um propósito maior, como eu falei, debaixo do amor de Deus. Amém? E para nós finalizarmos, para podermos orar. Isaías 41:10. Por que eu separei esse versículo? Porque esse versículo, num dado momento da minha vida, ele me ajudou muito. Ele me ajudou a tirar os meus olhos do problema que eu estava vivendo ali. E eu voltei os meus olhos para Deus. Foi como se Deus tivesse aparecido na minha frente. Como se Ele tivesse transfigurado na minha frente e falado pessoalmente comigo de uma forma visível. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a mão direita vitoriosa. É isso que Deus quer fazer. Servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus fiel. Um Deus que está falando para você e para mim: não temas, não precisa ter medo. Eu não sei qual é a sua dificuldade nessa noite. Talvez você está com medo. Mas o Senhor está dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo. Se desprenda do medo, se liberte do medo. E Ele está dizendo: eu sou o seu Deus. O seu Deus. É Deus Emanuel, é Deus conosco, é Deus de forma individual, é Deus presente. E Ele está dizendo: eu vou te fortalecer. Eu vou te ajudar. Ele vai segurar na sua mão. Vamos ficar de pé? Ele vai segurar na sua mão. Portanto, não permita o desespero dominar a sua vida. Tem gente que fica tão desesperado, irmãos, que eles começam a bater em tudo quanto é porta, às vezes lugares sem significado nenhum. Às vezes ela nem acredita aonde ela está indo, mas ela vai porque alguém falou para ela que ela precisa ir. Que o desespero nos leva a fazer coisas que em condições normais nós não faríamos. Não faríamos. Portanto, eu preciso aprender a segurar na mão do meu Senhor. Ele está dizendo aqui que a mão dele é mão de vitória, é mão vitoriosa. Amém? Nós queremos orar agora. Como eu falei, pode ser que a sua necessidade aqui hoje não seja depressão. Mas nós estamos falando de um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. É o Deus do impossível. Ele é capaz de fazer um milagre na sua vida. Ele é capaz de mudar a sua história, a sua circunstância aqui hoje. E você precisa acreditar. Amém? Quantos aqui nessa noite têm fé? E você veio decidido mesmo receber aquilo que você tem buscado, que você necessita, que você precisa receber do Senhor nessa noite. Levanta suas mãos, deixa eu ver. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, então nós queremos orar. Eu já quero chamar os líderes aqui à frente para nos ajudar. Carlos, Bernardo, Luciana. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Vamos orar para que o poder de Deus, ele toque no seu corpo. Quando eu falo de corpo, eu estou falando do corpo físico e do corpo emocional. Do corpo emocional. Amém? Deus é capaz de ativar nessa noite, ouça isso, a imunidade do seu corpo. Talvez o seu corpo, a imunidade está tão baixa, está tão fraca, que até um vírus de gripe hoje pode ser um problema mortal para a sua vida. Pode ser.
Mas o Senhor, Ele é capaz de tocar no seu corpo e ativar a sua imunidade, gerar no seu corpo uma resistência poderosa. Deus, Ele é capaz nessa noite, irmãos, de decretar ali o fim do crescimento, do avanço da célula cancerosa, essa célula que se rebelou dentro do seu corpo, essa célula que está comendo as células sadias. Ele é capaz de interromper o crescimento desse câncer. Ele é capaz. O Senhor, Ele é capaz de tocar no seu miocárdio. Eu não sei se você tem arritmia cardíaca, eu não sei se você é hipertenso, eu não sei se você hoje está com diabetes, eu não sei se você está com problemas nos rins, eu não sei se você está com osteoporose, problemas nos ossos, na coluna, eu não sei se você está com problema na mente, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele é capaz de tocar no seu corpo físico e no seu corpo emocional. Eu não sei se você está com depressão, mas uma coisa eu sei: o Deus que tem poder de curar depressão, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, e Ele vai segurar nas suas mãos, Ele vai te tirar desse quarto escuro, Ele vai te tirar dessa dor, Ele vai te libertar dessas vozes que tem falado na sua mente. Ele vai, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém, amém. Vamos começar a orar. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor tem controle total desse ambiente aqui. Nós cremos, ó Deus, que a Tua unção já foi liberada aqui nessa noite sobre as nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, que nas nossas mãos, ó Deus, esse óleo que está nas nossas mãos agora, eles representam o poder do Senhor para salvar, para curar, para libertar nessa noite. Para que o zozo de Deus se manifesta, curar, salvar e libertar. Seja lá qual for a situação, Senhor, seja lá qual for o problema. Deus, tem pessoas aqui que está representando alguém, talvez representando um filho que está nas drogas, talvez representando uma pessoa que está lá no leito do hospital nesse momento, talvez alguém que está em casa, que não teve forças para vir aqui hoje. Senhor, que ao toque das nossas mãos, que o poder do Senhor seja liberado, Senhor, seja liberado, ó Deus, e que a cura, ó Deus, seja derramada, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui, e até mesmo daqueles que não estão. Aleluia, pode tocar agora, vamos orar. Receba o poder de Deus, receba o poder do Espírito Santo, receba o toque do Senhor nas suas vidas. Oh, o Senhor, Ele segura nas suas mãos, e Ele diz: não tenha medo, não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, eu te liberto, oh, eu te liberto. Segura nas minhas mãos de vitória, segura nas minhas mãos de poder, segura. Oh, Senhor, toca, Senhor, nesses ossos, toca nesta perna, Senhor. Ó Deus, talvez pessoas aqui um dia se envolveram em acidentes e foi necessário colocar platina no corpo. Ó Deus, metais. Ó Deus, esses metais têm trazido muitas dores, têm dado muitas fincadas, têm arrancado muitas lágrimas. Senhor, toca agora, Senhor, toca agora nessa perna, nesse braço, nessa coluna, Senhor, toca agora, ó Deus, Senhor, ó Deus, e libera cura agora, aonde há essa infecção, libera cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, esse nervo pinçado na coluna, essa hérnia de disco, Senhor, Deus, toca agora, ministra, Senhor, esse sangue
que está debaixo da ação da diabetes, o pâncreas já não consegue mais produzir a quantidade de insulina necessária. Senhor, toca nesse pâncreas agora. Toca, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós ministramos saúde. Senhor, essa cirurgia que está talvez aberta, ó Deus, que não está cicatrizando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, envia um anjo agora, ó Deus, para tocar nesse corpo, para tocar nessa cirurgia, em nome de Jesus, para que essa cirurgia venha fechar, para que ela venha ser cicatrizada de dentro para fora, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, toca agora na arcada dentária. Pode, ó Deus, talvez haver pessoas aqui hoje que está com problemas nos dentes, Senhor. Ó Deus, toca agora. Ministra, Senhor. Ministra. Toca nesse canal, nesse dente que está inflamado, doendo. Deus, toca nesses olhos, Senhor. Esses olhos que estão perdendo a capacidade de enxergar. Ó Deus, em nome de Jesus, essa mente cansada, Senhor, ó Deus, que está debaixo dos lapsos de memória, que está tendo panes, esquecimento, Senhor, ó Deus, essa sensação, Senhor, de estar perdido, ó Deus, toca agora, toca nessa mente, Senhor, essa mente cansada, essa mente oprimida, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro o poder do Senhor agora sendo liberado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro também, Senhor, para aqueles que estão com problemas na área sexual, talvez com disfunções sexuais, ó Deus, a frigidez, a impotência, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu ministro agora o poder do Senhor agora, curando, ó Deus, curando, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa perna que está inchada, Senhor, problemas de circulação, o sangue já não está mais correndo nas veias, Pai, em nome de Jesus, Deus, que essas veias sejam desobstruídas nessa noite, desobstruídas, Senhor, essa tendinite no braço, nas mãos, causada pelo excesso de repetição de movimentos, Senhor, toca agora, toca nesse braço, Deus, esse nervo, Senhor, que perdeu a força, esse músculo que está, ó Deus, debaixo da infecção, ó Deus, eu ministro agora cura nesse braço, cura nessa perna, em nome de Jesus, Senhor, essa pele que está debaixo do poder da ação da alergia, seja psoríase ou qualquer outro tipo de alergia, câncer de pele, Senhor, toca agora, Senhor, ó Deus, toca agora nessa pele, restaura, Senhor, restaura, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, em nome de Jesus no sangue, que o sangue seja restaurado, seja purificado, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas que têm problemas nas unhas, Senhor, nós cremos que o Senhor é capaz de curar até mesmo fungos nas unhas. Pessoas que estão, ó Deus, vivendo essa realidade, Senhor, ó Deus, com esse incômodo, Pai, em nome de Jesus, toca nesses pés agora, cura, restaura, Senhor, não há nada impossível para o Senhor fazer, nós cremos, não há nada. Pessoas que estão com demência, Senhor, ó Deus, Senhor, cura, toca nesse cérebro, Deus, cientificamente neurônios, eles não se regeneram, ó Deus, depois que morre, eles não têm mais regeneração, mas o Senhor é o Deus que pode reviver esses neurônios. Toca agora, Pai, nessa mente, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Senhor, o Senhor pode curar mal de Parkinson, Senhor, Deus, nós cremos, Senhor, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode restaurar crianças com síndrome de Down, não há nada impossível para o Senhor, ó Deus,
Nós cremos que o Senhor pode, ó Deus, ir além, muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Senhor, aqueles que estão esperando o milagre do emprego, libera o milagre do emprego nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai fazendo o impossível aqui nessa noite. O impossível, Senhor, que o impossível se torne possível aqui nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que toda tristeza, Senhor, ó Deus, toda desesperança seja arrancada desse coração, que a alegria verdadeira brote, que a alegria verdadeira, Senhor, entre, Senhor, nesse coração, nessa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, toca, Senhor, toca nos pulmões, pessoas que tiveram problemas no passado, Senhor, talvez, ó Deus, o excesso de tabaco, os pulmões ficaram comprometidos, Senhor, e ali foi gerado o efizema pulmonar, problemas nos brônquios. Senhor, toca nesses pulmões, Senhor, restaura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, um milagre acontecendo aqui nessa noite, um milagre acontecendo. Aqueles que estão, Senhor, debaixo do tratamento científico, Senhor, nós temos fé para acreditar que esses tratamentos são válidos, são importantes. Deus, usa os psicólogos, usa os terapeutas, usa os psiquiatras, Senhor. Usa, Senhor, os medicamentos, Senhor, se forem prescritos. Senhor, usa, Senhor, que tudo colabore, Senhor, juntamente com a fé, com a Tua palavra, para que o milagre seja liberado, em nome de Jesus. Senhor, e nos leva, Senhor, a um posicionamento de fé. Nos leva, Senhor, ó Deus, a reorganizar a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, a criar rotinas saudáveis. Nos leva, Senhor, a amar o nosso corpo, a amar, ó Deus, a vida, Senhor. Nos leva, Senhor, traga de volta um motivo, Senhor, um propósito nas nossas vidas, para que ninguém continue vegetando aqui nessa terra, perdido sem saber aonde ir, mas que todos, ó Deus, tenha propósitos, tenha convicções, tenha direção, tenha sonhos. Senhor, aqueles que perderam a capacidade de sonhar, Senhor, gera novamente, desperta, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que os velhos sonhariam, Deus, eles sonhariam com coisas novas, projetos novos. Os jovens teriam visões, ó Deus, teriam propósitos. Ó Deus, restaura, Senhor, restaura nessa noite, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, eu recebo a minha bênção, eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha cura, a minha libertação, a minha salvação. Eu tomo posse, Senhor, porque eu creio que o Senhor está nesse lugar, que o Teu poder foi liberado, que aqui nesse ambiente o impossível passa a ser possível pelo Teu poder, pela Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quantos recebem? Quantos tomam posse? Deus abençoe sua vida. Não deixe o diabo sabotar os planos que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Lute, em frente, nem que seja um passinho de cada vez, mas avance, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, Ele é com todos nós. Amém? Deus abençoe. Semana de vitória, que a sua célula amanhã seja um lugar de encontro com Deus, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração, através da célula, através dos irmãos da palavra. Amém? Vamos cantar?